Vamos lá, né? Essa questão, ela envolve, certo? Conteúdo que é um conteúdo de circuitos. Esse não é um problema que eu considero fácil, tá? E assim, existem algumas técnicas que você pode usar para tentar, né, resolver esse problema, tá? Qualquer técnica que você escolha, cara, lamentavelmente vai dar uma demorada, certo? Porque, como eu disse, é uma questão complicada, certo? Porém, existe uma técnica que eu acho mais simples, porém ela exige um certo cuidado, tá? Mas eu acho que assim, dentro das possibilidades, no lugar de se fazer lei das malhas para estar lidando com 310 sistemas lineares e tudo mais, com essa técnica que a gente vai usar, que é chamada de superposição, você vai conseguir simplificar bastante o teu processo, tá? Mas ainda assim, ó, repare que deu 7 páginas, né? Então, simplifiquei, mas ainda assim é uma questão trabalhosa por natureza, tá? Vamos lá, ó, como é que a gente faz por superposição? Você tá vendo que a gente tem três fontes de tensão aqui no nosso circuito? Perceba, né? Eu tenho essa fonte e essa fonte. Correct? O que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer retirando um par para deixar apenas uma fonte de tensão, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter uma hora, né, na resolução que a gente tira essa fonte e essa fonte. Aí vai ter outra, aí a gente encontra a corrente dessa, né? Pronto, encontrei a corrente dessa, aí agora eu vou tirar essa e essa, vou encontrar a corrente dessa, e aí por fim eu tiro essas duas da ponta e encontro a corrente dessa, entendeu? Isso é bem legal, porque no lugar de ter que ficar fazendo lei das malhas e não sei o que, você só vai trabalhar realmente com uma noção, entendeu? É uma só ideia. E aí você vai ficar mais tranquilo. Mas ó, vamos ver na prática, né, como é que fica. Ó, eu vou começar tirando essas duas, ó. Papocô, papocô. Matheus, como é que eu tiro? Quando você for tirar uma fonte de tensão, que no caso é um gerador, você vai trocar aquele gerador por um fio liso. Apenas isso. Matheus, e essa resistência aqui? Deixa ela no fio, tá? Pode deixar ela no fio, não tem problema. Ó. Então a gente começa aqui, ó. Quando você retira essas duas, né? Aqui fio liso, aqui uma resistência de 1, uma resistência de 5, estarão em série, a equivalente vai dar 6 ohm, né? Aí aqui, ó, vai ter o seguinte circuito, né? Ó. Você vai ter aqui resistência de 1, a fonte de tensão 3 volts, aqui 6 ohm. Em paralelo, né? Então a equivalente fica 6 sobre 7. E agora, né? O equivalente final, você pega esse de 1 e soma com esse aqui de 6 sobre 7. Vai dar 13 sobre 7. Ah, outra coisa nessa questão é que ela tem umas contas bem chatinhas, tá? Então, braço mesmo. Ela realmente é braço, certo? Ó, mas perceba uma coisa. O que acontece? Ó, essa corrente aqui, I1, é a que sai dessa fonte aqui, tá? Bom, ó, I1 vai ser a DDP, né, dividido pela resistência equivalente. Isso vai dar 21 sobre 13, é aproximadamente 1,6, tá? Bom, agora que eu sei quanto que sai daqui, né, que eu sei que sai 1,6, eu tenho que ver o seguinte, como é que esse 1,6 vai se distribuir, né? E como é que eu faço isso? Você vai analisar agora as resistências. Ó, perceba, eu tenho 1 e 6 em paralelo. Eu voltei para esse circuito daqui, tá? Outra dica é que quando você estiver fazendo questões envolvendo resistores, e analisar circuito, né? Tu pode voltar para um ponto específico, entendeu? Desde que tu saiba para onde tu tá voltando exatamente. Cuidado para não confundir nenhum sentido de corrente, coisa assim, certo? Então, ó, eu voltei para esse ponto aqui, certo? Do meu problema. Voltei para este pontinho aqui. Show, em que o que eu vou ter, né? Eu queria deixar o cursor, mas eu não sei porque não fica o cursor, enfim. Por que eu voltei para esse ponto? Porque quando eu analisar a corrente que vai chegar aqui no de 6, ó, eu já vou descobrir a corrente que esse carinha de 3 está gerando para cá e para cá, certo? Aí mais lá para frente, para facilitar a nossa vida, eu vou usar um esquema de cores para indicar a corrente de cada placa, certo? Para a gente não se perder, tudo bem? Mas bom, ó, você pode dizer que aqui no de 6 vai chegar uma corrente I e aqui no de 1 vai chegar uma corrente 6I, né? Por que isso? Porque veja, essa resistência é 6 vezes essa, então a corrente tem que compensar, né? Para poder o produto U igual a R ser constante, já que como estão em paralelo tem que ter a mesma DDP, tá certo? Então a gente vem, ó, 7I tem que ser igual a essa corrente aqui, que eu chamei de I1, né? Então 7I é 1,6 e vai ser aproximadamente 1,23. Ou seja,
Esse cara de 6, ele sente uma corrente de 0,23 ampere. E esse cara aqui de 1 sente uma corrente de 1,37 ampere. Lembrando que isso é considerando que a gente apenas tem essa placa aqui, ó, de 3 volts, tá certo? Pronto. Aí agora, como é que fica a nossa figura inicialmente, ó? A gente tem 1,6 ampere saindo daqui, tá? Aí esse 1,6 vai se distribuir da seguinte maneira: 1,37 para cá, 0,23 para cá. Pronto. Deixa o circuito assim. Aí agora a gente vai fazer novamente, ó, essa jogada. A gente vai retirar duas fontes e vai deixar uma. Como eu já descobri a da fonte de 3, eu vou retirar ela e vou retirar, no caso aqui, a de 6. Pronto. Então eu vou descobrir a corrente que vai sair pela fonte de 12. Lembrando que a corrente da fonte de 12, ó, repara, ela sai aqui do polo positivo e vai se dividir para cá e para cá, certo? Então cuidado com isso, porque a superposição, você tem que tomar cuidado com o sentido das correntes, tá? Se você manter o sentido corretinho, não se preocupa, no final vai dar certo. Eu sei que tá parecendo assim, um Deus nos acuda, meu Jesus amado, mas não se preocupa, no final vai dar certo, perfeito? Então agora, ó, tirei aquelas duas, lembrando, né? Tira só a fonte, a resistência a gente deixa, tá? Então, ó, repara, né? Ó, aqui tu vai ter 1 e 1 em paralelo. A equivalente é 1 sobre 2, né? Que você pega 1 e divide pela quantidade, que é 2. E aí agora, ó, como é que fica o teu circuito? Vai ter aqui 12, esse aqui de 5, que já tinha, né? 1 meio e 1. A equivalente é só pegar esses caras e fazer em série, né? Ó, 5 mais 1 meio mais 1 vai dar 13 sobre 2 ohm. Isso será a nossa resistência equivalente. Aí a nossa corrente I2, que é essa corrente aqui, ó, I2, certo? Como é que ela se comporta? Essa moça vai ser 12 dividido por 13,5. Isso vai dar 24 sobre 13, aproximadamente 1,84. Aí agora, olha só que maravilha, ó. Quando a gente analisa o circuito, considerando apenas essa placa aqui, né, de 12 volts, ó, sobra resistência de 1, resistência de 1. Então, graças a Deus, por simetria, a gente não vai precisar fazer conta, porque nesse caso a corrente ela vai se dividir igualmente. Então se aqui sai 1,84, vem 0,92 para cá, 0,92 para cá. Mateus, por quê? Porque essa resistência e essa são iguais, 1 ohm, certo? Então a gente já ganha um tempinho, não precisamos fazer essa conta, perfeito? Pronto, aí agora veja como é que fica a figura, ó. Eu tenho aqui 0,23 chegando, que é essa placa de 3 que gera, 1,37 chegando, também que é essa placa de 3 que gera. Mas agora, ó, eu vou ter saindo aqui da placa 1, né, esses 1,84, né? Aí aqui chega 0,92, aqui chega 0,92. Tá quase, falta só mais uma. Estamos chegando no final, certo? E agora, ó, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse e vamos tirar esse. Vamos deixar só o de 6 e ver como é que fica a brincadeira. Bom, quando a gente tira, né, ó, lembrando, tira a fonte de tensão, deixa o resistor, então aqui tu vai ter em série, né, vai dar 6 ohm. Aí repara, tu vai ter aqui, ó, 6 em paralelo com esse aqui de 1, né? Mas Matheus, tu tá tão distante, cara, como é que tu pode me dizer que ele tá paralelo? É bem simples, ó. Imagina que aqui é um ponto A e aqui é um ponto B, certo? Ó, aqui também é fio liso, então o ponto A pode vir bem pra cá e o ponto B pode vir bem pra cá. Opa, eles estão na mesma DDP, né? A pra B, A pra B. Logo, eu sei que estão em paralelo, né? E aí a gente pode simplesmente escrever o seguinte, ó. Quando você fizer em paralelo, vai ser a mesma coisa que a gente fez lá em cima, então vai ficar 6 sobre 7, né? Quando você faz 6 e 1 em paralelo. E aí vai ficar 1 mais 6 sobre 7, 13 sobre 7. Logo, a corrente I3 ela vai ser 6, que é a voltagem daqui, dividido por 13 sobre 7. E isso vai dar aproximadamente 3,23 ampere, certo? Aí agora, ó, vamos voltar para essa análise aqui, ó. Mesma brincadeira, ó. Tem uma corrente I3 aqui saindo, aqui tem uma resistência de 1, então vem uma corrente 6I, e aqui tem uma resistência de 6, então vem uma corrente I. Aí você pode fazer I mais 6I tem que ser igual ao I3, tá saindo, né? Então, aqui é 3,23, né? Deixa eu só ajeitar essa notação aqui, ó. 3,23, perfeito? Então, quem vai ser o I? 3,23 dividido por 7, 0,46. Então, o que acontece, ó. Essa última resistência, ou essa última corrente, eu vou apresentar por essa corzinha aqui, tá certo? Aí, ó, sai aqui 3,23, pra cá vem 0,46 e pra cá vem 2,76. Aí agora, graças a Deus, nosso Senhor, concluímos então
a análise de superposição. Ó. Encontramos a corrente que cada fonte gera. Aí agora qual é o cuidado que você tem que ter? Vamos colocar todas as correntes no circuito, lembrando do sentido delas. Então, ó, aqui na placa 1, né? Vai chegar a 2,76, que é causado aqui pela placa 2. Vai chegar a 0,92, que é causado aqui por essa placa de cima, né? E aí por isso que eu falei do esquema de cores, ó. A corrente em vermelho é a causada por essa placa aqui, ó. A corrente em azul é a causada por essa placa. E a corrente nessa cor aqui, ó, é a corrente que é causada por essa placa, beleza? Então, ó, vamos analisar aqui na placa ε1. A gente tem, ó, 0,23, 1,84, chegando, né, para esse lado, para a direita. E tu tem 0,46 para a esquerda. Então, a gente pega, soma quem está no mesmo sentido e subtrai quem está no sentido contrário, certo? Ah, Matheus, a gente pode fazer isso? Pode. É por isso que se chama método da superposição, porque a gente vai superpor essas correntes umas sobre as outras. Quem tiver no mesmo sentido soma, quem tiver em sentido diferente subtrai. É muito parecido com vetores, certo? Então a gente vem, ó, 1,84 mais 0,23 menos 0,46. Vai dar aproximadamente 1,6 ampere. E aí você já olha pro item C e já começa a aparecer bonito, né? Obviamente, se você tiver numa prova, cara, descobriu esse primeiro, já marca, né? Pra ganhar um tempo. Mas como a gente tá fazendo aqui a resolução completa, vamos analisar também a outra fonte, ó. No ε2, tem 3,23 para cá, para a direita, 1,37 para a direita também, e 0,92 chegando, né? Para a esquerda. Então você faz 3,27 mais 1,37 menos 0,92. Isso vai dar aproximadamente, graças ao nosso bom Deus, 3,7 ampere. E por fim, na fonte E3, ó, tu tem todo mundo chegando, né? 1,6. Ó, tem 1,6 para a direita, 2,76 para a direita e 0,92 também para a direita. Somando esses caras vai dar aproximadamente aí os 5,3. E aí concluímos, né? Nossa, cara, questão muito longa, mas muito boa para treinar essa técnica da superposição. E inclusive fica no seu repertório, né? Caso você não conheça essa técnica, agora você pode aí tentar ela nas questões. Matheus, como é que eu sei que dá para usar a superposição? Cara, se ele te dá um circuito com duas ou mais fontes de tensão, no lugar de tu ficar fazendo ali trocentas leis das malhas, tu pode fazer o seguinte, não, ó, eu vou fazer o circuito imaginando que a primeira fonte não existe. Tu faz, vai achar uma corrente. Agora eu vou fazer imaginando que a segunda fonte não existe. Faz, acha outra corrente. E assim vai, certo? Aí nesse caso tem 3, por exemplo, você faz tirando de 2 em 2. Tranquilo? Se tivesse 4 fontes, você tirava de 3 em 3. A meta é sempre deixar uma fonte de tensão, para a gente poder trabalhar como se fosse um circuito mais simples, entendeu? Aí você faz vários circuitos simples e depois você soma as correntes, respeitando a orientação delas. Beleza? Valeu, tchau, tchau.